Bom dia, gente. Eu me chamo Júlia Lopes, eu faço parte do grupo que vai apresentar o tema Justiça Comunitária. Quem faz parte desse grupo junto comigo é a Maria Eduarda Lopes, o Renan, a Ana e o Fabrício. Eu peço desculpas um pouquinho pela minha voz, eu acho que eu gritei um pouco demais ontem e só quem torce para o Flamengo vai entender isso, mas tudo bem. Começando a falar um pouco sobre os nossos pontos principais da nossa apresentação, tá? Introdução, conceitos e fundamentos, a comunidade como locus de atuação, os agentes comunitários, as principais atividades, os impactos e desafios, considerações finais, e a gente vai trazer também as referências que foram os materiais que a gente usou para fazer essa pesquisa. Trazendo um pouco sobre essa introdução e esse novo olhar sobre o acesso à justiça junto com a justiça comunitária, a partir da década de 1980, o Brasil ele começou a repensar profundamente no poder judiciário, no papel do poder judiciário, e principalmente em relação sobre a justiça. E a Constituição de 1988, ela representou um marco democrático importante ao ampliar esses direitos e garantias fundamentais, fortalecendo essa ideia de justiça acessível para todos. E o acesso à justiça é reconhecido como direito humano e constitucional, assegurado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E esse princípio garante que todo cidadão tem o direito de buscar a proteção judicial sempre que se sentir lesado, sendo uma das bases essenciais do direito democrático, do Estado Democrático de Direito. Entretanto, nessa prática, persistia um abismo entre o direito garantido do acesso real e efetivo da justiça, e especialmente se a gente for levar em consideração as comunidades periféricas e de situação de vulnerabilidade social. Então, o sistema judicial tradicional, com a sua natureza burocrática, lenta e formal, mostrava-se incapaz de resolver, de alcançar todas as camadas sociais e de lidar de forma eficiente e humana também com a diversidade dos conflitos cotidianos que surgiam nas relações humanas. E aí, nesse contexto, surgiu uma pequena provocação. É possível fazer justiça fora do tribunal? E assim nasce a justiça comunitária, exatamente nessa inquietação que inspira o desenvolvimento desse projeto, que trata-se de uma mudança de um simples paradigma, que o direito ele não passa a ser visto apenas como uma construção coletiva enraizada no território, mas promovendo também não apenas a resolução de conflitos, mas o fortalecimento da cidadania e da cultura da paz. E a ideia central desse processo é que a justiça seja um processo educativo, participativo e transformador e não apenas numa instância punitiva. Surge, então, o Programa de Justiça Comunitária, que nasceu de uma experiência concreta em outubro de 2000 no Distrito Federal, a partir de uma iniciativa inovadora do Juizado Especial do TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E durante os primeiros anos de atuação do Juizado Especial, principalmente voltado para áreas civil e itinerante do TJDFT, o juizado percorreu comunidades dentro de um ônibus adaptado para audiências e atendimentos jurídicos. E essa proximidade com essa comunidade revelou dois achados fundamentais, que foi a profunda desinformação dessas pessoas sobre os seus direitos básicos e um índice alto de acordos, que era cerca de 80%, mostrando que quando há diálogo, há uma solução. Mas, no entanto, em contrapartida, esses acordos, a equipe percebeu que boa parte desses acordos vinham de uma resignação silenciosa, que seria cidadãos que aceitavam qualquer acordo com condições injustas por eles não terem saber sobre os seus direitos ou, enfim, desconhecia deles. E essa contestação foi o motor para a transformação da democratização da justiça e a gente levar isso ao acesso formal além do judiciário. E era preciso que as pessoas empoderassem as pessoas, levando o conhecimento jurídico e as ferramentas da mediação para dentro dessas comunidades. Assim, o projeto evoluiu
para esse programa de justiça comunitária, em ação com parceria ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao UNB e à OAB do Distrito Federal, entre outras instituições. E o programa se instituiu em 3 pilares, que vai ser aprofundado mais na frente: na educação em direitos, na mediação comunitária e no fortalecimento da cidadania e também da participação social. O programa ele formou esses agentes comunitários da justiça e cidadania, moradores capacitados em direitos humanos. Eles participavam de capacitações, mediações e voltada para a comunicação comunitária, e passaram a atuar como pontes entre a população e as instituições formais. Com o apoio da Secretaria da Reforma do Direito do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a experiência do Distrito Federal se consolidou, sendo reconhecida até como um prêmio Inovare em 2005, e a partir de 2008 foi elevada à condição de política pública nacional dentro do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, e expandida para diversos estados, inclusive como foi aqui no Tocantins. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre as atuações, mas aqui o projeto pioneiro foi pela Defensoria Pública, em parceria com a PRONASSE, que não apenas democratizou o acesso à justiça, mas também formou esses agentes comunitários de justiça, voluntários da própria comunidade de Palmas, de Taquaralto, para atuar na mediação de conflitos familiares e interpessoais. Essa atuação foi mais ou menos entre 2011, 2012, 2013 até 2015, e provou ser extremamente bem sucedido, promovendo essa cultura do diálogo e, acima de tudo, reduzindo a sobrecarga do judiciário com resolução de questões menores. O surgimento do programa Justiça Comunitária, portanto, não é apenas uma criação de mais um mecanismo, mas, na verdade, é uma resposta estrutural à crise desse modelo do acesso à justiça meramente formal. E, ao buscar essa transformação social através da atuação no território, o programa ele se consolida como uma política que exige além da base teórica. E para entendermos melhor como sustenta a inversão de lógica e como funciona, o Fabrício vai dar continuidade apresentando os conceitos e fundamentos teóricos que norteiam essa nova perspectiva de justiça. Então, bom dia, pessoal. Sou Fabrício Passos e, dando continuidade à nossa apresentação, venho falar sobre os conceitos e princípios fundamentais do que concerne à justiça comunitária. Como a colega muito bem já explicou, mas eu quero trazer novamente para a gente se situar melhor na minha fala, né, que é o que motivou o surgimento da justiça comunitária. Ao longo, desde os primórdios da nossa sociedade, mas no âmbito do Brasil, a gente sempre vê essa necessidade da implantação e da acessibilidade à justiça. Apesar de estar prevista na nossa Constituição, mais especificamente no inciso 35 do artigo 5º, que fala que versa sobre a inafastabilidade jurídica, mas no papel é uma coisa, a gente vê que na prática é totalmente diferente. Tem aqueles quilombos, aquelas comunidades indígenas, aquelas populações mais adjacentes que pela distância muitas vezes deixam de exercer seu direito e se perdem esse direito no tempo por esse inacesso à justiça. E o que significa dizer que a justiça é pela, para e na comunidade? Primeiramente, essa frase que a gente tirou do material que a gente se baseou no nosso trabalho, que é um documento lá do TJDFT, que versa sobre a justiça comunitária, e eles utilizam bastante essa frase. E lá eles explicam que porque pela própria sociedade, porque vocês vão ver que posteriormente os agentes comunitários são pessoas da própria comunidade, da própria localidade. Porque o intuito principal é solucionar essas demandas locais da própria comunidade. E na comunidade, porque diferentemente de um tribunal e até mesmo no meio digital, é na própria localidade. A gente vai ver que posteriormente o próprio defensor que a gente entrevistou, ele vai falar que eram nos locais, faziam rodas de conversa e conciliavam as pessoas. E de que maneira ela se relaciona com o sistema judicial. Creio que vocês concordam comigo que nesse ponto que se eu tenho um direito e eu quero exercer esse direito, muitas das vezes a simples impetração dessa demanda no judiciário, após despachos, decisões e recursos que, apesar de legítimos, só deixam os ânimos cada vez mais à flor da pele, pela morosidade do judiciário, que muitas das vezes, pela grande demanda, não consegue um final rápido.
E essa decisão não significa necessariamente que vai cessar, que vai acabar aquele problema. Muitas das vezes dá aquele sentimento de revanchismo, que a justiça comunitária, não como oposição, mas como forma de complementar, ela chega nos trazendo o seguinte, que diferentemente desse sistema essa ideia de revanchismo, vai conciliar, vai, ao invés de ser um sistema adversarial, vai pacificar aquele conflito. Bom, e como os princípios da justiça? A gente tem a autonomia e a emancipação social, que aquela população, apesar dela corrigir, dela solucionar essas diligências, vai gerar um sentimento interno de participação, de que a gente está fazendo, a gente está exercendo e a gente está conseguindo solucionar o nosso problema. Interdisciplinariedade. Como o próprio defensor ele vai pontuar, posteriormente vocês vão ver que não é as pessoas que intermediavam essa conversa entre a população, não era basicamente pessoas formadas em direito ou em áreas específicas. Muitas das pessoas, às vezes, nem tinham a formação, mas faziam o curso e traziam um pouco da cultura local. E aproveitando a cultura local, a gente já vai para o próximo princípio, que é a valorização do saber local. A gente sabe que o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, por si só, ele já pontua que tem que levar toda a situação contextual para tomar uma decisão. Porém, nada melhor do que estar presente naquela própria comunidade, por exemplo, num quilombo. A gente sabe que a própria natureza daquele conflito, às vezes pode estar interligado em raízes históricas, raízes cultural e de própria crença. Isso é muito mais bem pontuado por estar naquela localidade. Quarto, a igualdade entre as partes, que é algo inegável no nosso ordenamento jurídico, ninguém está acima de ninguém para solucionar nada. E a ética e a acessibilidade. A ética, que é o que vai guiar, e a acessibilidade por justamente, ao invés de você necessariamente ir até o judiciário, com propostas e projetos como esse, o judiciário vai até você. E como fundamentação jurídica, como muito bem a colega já pontuou, eu já trouxe novamente, a gente tem o artigo 5º da nossa Constituição, inciso 35, que fala sobre esse acesso à justiça, e a própria lei número 13.105 de 2015, que é o nosso famoso Código de Processo Civil. E no seu artigo 3º, parágrafo 3º, ele vai falar daquelas funções essenciais da justiça, a qualquer momento do processo deverão promover a forma consensual de solucionar. Também temos ainda a resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que ele determinou que os tribunais criassem os núcleos permanentes de soluções e métodos consensuais. Bom dia, gente. Eu fiquei responsável por tratar com vocês dois fatores importantíssimos para a compreensão da justiça comunitária, que são a comunidade e os agentes comunitários. Nós vamos começar pelo locus, o palco, o espaço onde a justiça comunitária atua, que é a comunidade. A fim de conceituação, eu trouxe uma definição sociológica para vocês. A comunidade significa um grupo de pessoas que compartilham de uma característica comum, uma comum unidade que as aproxima e pela qual são identificadas. Em síntese, é isso. A comunidade são agrupamentos humanos que vivem numa mesma localização e, por isso, compartilham de uma identidade partilhada. Elas compartilham, além do território, problemas, códigos de conduta, linguagens e valores. Mas aí você pode perguntar, por que a justiça comunitária, por que o local onde a justiça comunitária atua é tão importante? Isso porque, como o Fabrício já bem trouxe, a ligação que a justiça comunitária possui com o seu locus de atuação é muito íntima. É uma justiça pela, para e na comunidade. Essa proximidade é tanta que um dos passos mais importantes para a criação de um projeto de justiça comunitária é o mapeamento social daquela comunidade. Ele atua para identificar os recursos disponíveis, as instituições em geral que existem, as escolas, igrejas, clubes. Isso é importante porque a escola, por exemplo, pode disponibilizar uma série de recursos para o projeto. Uma sala para uma reunião semanal, computadores, uma quadra de esportes para a realização de eventos. O mapeamento social também serve para identificar pessoas habilidosas naquela sociedade, líderes, mediadores natos, que são extremamente bem recomendados para atuarem como os agentes. E, por fim, mas não menos importante, os problemas daquela comunidade, o desemprego, o analfabetismo, a falta de hospitais e escolas, a violência doméstica, o crime organizado. Isso que esses fatores podem provocar uma reflexão muito importante sobre o contexto no qual os problemas os conflitos naquela comunidade surgem. Agora, conceituado o palco, é importante conceituar os atores desse projeto, que são os agentes comunitários. E o cerne dessa questão é que para um projeto de justiça comunitária ser efetivamente comunitária,
é indispensável que os principais atores sejam integrantes na comunidade a qual se pretende atuar. Isso porque essa necessidade de pertencimento opera para que haja sintonia entre os anseios e as ações locais que esses agentes vão provocar. Também tem a questão de que o Programa de Justiça Comunitária atua com a participação voluntária, mas não é porque essa participação é voluntária que qualquer membro daquela comunidade pode participar. Existem pré-requisitos, e esses pré-requisitos são muito variáveis, porque variam de programa para programa. Mas eu busquei bastante em todos os que eu consegui achar e trouxe os requisitos pessoais básicos, os que basicamente concernem a todos os projetos, que são a residência da comunidade, e esse período de residência costuma variar, em média está entre 2 a 3 anos de residência na comunidade, ser maior de idade, primeiro grau completo. Esse também varia muito. Por exemplo, o do Distrito Federal que o Brasil, que o Fabrício trouxe, que foi o que a gente mais baseou para montar, ele sofreu muitas alterações. Inicialmente só era necessário que o agente fosse letrado, mas conforme o projeto foi evoluindo, passou de primeiro grau completo para segundo grau completo, mas em média os programas exigem o primeiro grau completo. Tanto porque as habilidades que se exige do agente, a comunicação interpessoal, normalmente foi constatado que ela está mais presente no pessoal com uma escolaridade maior. Ter boa comunicação e facilidade de relacionamento, como eu disse, é um fator muito importante para os agentes comunitários, tanto que os mais recomendados para atuar como agentes comunitários são os líderes daquela comunidade, pessoas natas para a realização dessa mediação. E, por fim, participar da formação oferecida pelo programa. O programa possui, como o Fabrício bem mencionou, o papel de formar aquele agente comunitário para servir como mediador. E é isso. Bom dia, gente, tudo bem? Depois, complementando, né, depois que os nossos colegas abordaram de maneira exemplar, eu vou falar um pouco, na verdade, abordar sobre as principais atividades proporcionadas na justiça comunitária e também, dando um gancho ali, como o Aju disse, esse programa veio para o Tocantins, né, foi atuado aqui em Palmas entre 2010 e 2015. Eu também vou trazer uma parte histórica ali daquilo que foi realizado aqui no município de Palmas através desse programa. Assim como bem mencionado pelo Renan, os agentes comunitários, eles atuam na área adjacente do seu local de moradia. E eles atendem às demandas individuais e coletivas daquela comunidade, e eles têm todo um sistema para o encaminhamento de como aquele problema, de como aquilo será resolvido. E basicamente, assim como a Ju falou e foi citado muitas das vezes, as atividades desempenhadas pelos agentes comunitários e também os seus pilares são as seguintes. A primeira, que é a informação jurídica, que também pode ser chamada de educação em direito, a mediação comunitária, que dentre os três é a mais pautada quando a gente fala da justiça comunitária como um acesso à justiça, e também a criação ou animação de redes sociais. E não redes sociais de tipo Instagram, Facebook, tá, gente? É uma rede social como uma teia social daquela comunidade. O social aqui se trata da comunidade. Enfim, vou falar um pouco sobre cada um, começando pela informação jurídica, ela, que também pode ser chamada, como eu disse, né, de educação em direito. Ela é um dos pressupostos da igualdade entre o cidadão, né, essa democratização da informação jurídica. E essa foi, como a Ju falou, foi a razão principal da criação e dessa intenção do projeto da justiça comunitária, porque, assim como foi visto, que muitos, devido a essa formalização, essa complexidade do sistema processual e dessa linguagem forense, foi visto que
A informação jurídica, essa falta dessa informação, constituía como um dos obstáculos, um dos maiores obstáculos realmente para a realização da justiça. Então, a justiça comunitária reconhece que a democratização da informação jurídica é um dos pressupostos mais importantes para a igualdade entre os cidadãos, razão pela qual a sua promoção é uma das atividades a ser desenvolvida. Em frente dessa atuação da informação jurídica, essa atuação ela vai revelar uma dimensão tridimensional. Preventiva, porque vai prevenir futuros litígios que, por sua vez, são causados justamente por essa falta de informação. Emancipatório, porque vai empoderar as partes através desse conhecimento, né? Empoderar as partes em disputa para que um eventual processo, em caso de um eventual processo de mediação, onde eles possam proporcionar ali um diálogo em situação de igualdade, sem nenhum que saiba mais que o outro, queira crescer mais que o outro por isso. E pedagógica também, porque vai reunir condições para que os cidadãos eles possam buscar também na via judiciária ou como alternativa a satisfação dos seus direitos quando necessário. Algo muito bonito que a gente vê na informação jurídica, nessa base desse projeto, nessa idealização da informação, da democratização do acesso, né, do conhecimento sobre os seus direitos, é que a forma como eles vão fazer isso, as atividades dessa informação do Programa da Justiça Comunitária, eles vão utilizar de recursos pedagógicos criados sobre a inspiração da arte popular, o que constitui ali também por fortalecimento das raízes culturais brasileiras e o resgate, né, dessa identidade cultural da comunidade, sempre onde é baseado, né? E nesse sentido, uma das atividades que os agentes comunitários, a maioria das vezes, fazem é a produção de materiais didáticos que fortaleçam, né, esse conhecimento e esse acesso ao conhecimento dos direitos através de cartilhas, de musicais, de cordéis, peças teatrais que, ao mesmo tempo em que utilizam de uma linguagem acessível, porque lembra que eu falei no início, que muitas das vezes o que empaca ali, né, o modo de dizer, empaca as pessoas de terem realmente acesso a esse sistema judiciário, ou tenham ali um pé para trás, é realmente a falta desse conhecimento, justamente, a gente conhece, né, por essa linguagem muito formal, de difícil entendimento, e também sobre essa burocratização. Então, além de ter essa linguagem acessível, eles vinculam realmente padrões culturais populares. A informação jurídica, ela vai ter um foco na informação do pré-conflito. Inicialmente, ele tinha esses dois pontos, né, de conscientizar no caso onde o conflito já está acontecendo e também no pré-conflito. Só que eles viram que não era muito eficiente focar ali quando o conflito já estava acontecendo, porque muitas das vezes as pessoas se sentiam intimidadas, mesmo tendo o conhecimento. Então, o foco da informação jurídica e da democratização do conhecimento, né, dos seus direitos, fica no pré-conflito. Abordando agora sobre a mediação comunitária, que eu acredito ser o principal pilar da justiça comunitária, é construir realmente soluções pelos próprios membros da comunidade, assim como o Fabrício abordou, né? Pela comunidade, para a comunidade, nesse sentido. E algo que a gente é muito pautado aqui, nessa matéria, é realmente a gente desmistificar, né, o conflito como algo necessariamente negativo, já que é algo inerente à vida, né, é resultado das diferenças entre os seres humanos. Então, a nova perspectiva aqui do processo judicial como resolução de conflitos é realmente trazer uma comunicação entre as partes para que elas possam resolver os seus conflitos. E também se alinha com a democratização do acesso ao conhecimento, uma vez que ela facilitará essa mediação entre as partes. E a gente sabe que no processo judicial, como uma ferramenta, né, de resolução de conflitos, ela não é tão eficaz quanto essa forma, porque sempre no processo judicial vai ter um que perde, sempre vai trazer essa visão, né, de um que perde, um que ganha, um que está certo, um que está errado, um que vai ser o culpado, outro que vai ser o inocente.
Então, por isso a mediação se torna uma ferramenta eficiente, no qual uma terceira parte imparcial facilita um processo pelo qual os disputantes podem gerar suas próprias soluções para o conflito, assim como foi apresentado pelo grupo anterior. Mas algo que se torna importante aqui e se diferencia um pouco é que na mediação comunitária, os próprios membros da comunidade vão mediar, né? Vão ganhar um relevo, né, especial nesse sentido. E embora eles estejam imparciais em relação aos interesses dos participantes, eles têm um conhecimento ali, né? Vai valorizar, como o Fabrício disse, como um dos principais princípios, né? Vai valorizar o saber local ali. Então, vai integrar a ecologia local, o que vai tornar aptos, eles se tornam aptos a identificar quais são os valores relevantes para a construção da solução, já que eles estão inseridos ali naquela comunidade. Assim como na mediação, né, que a gente já conhece, tem os elementos essenciais, né, onde o processo é voluntário, o mediador é a terceira parte desinteressada do conflito, o mediador também não tem o poder de decisão, ele está realmente ali para articular as partes a chegarem em um consenso, e a solução, como eu disse, é construída pelas partes em conflito. Além disso, essa dinâmica da mediação comunitária, ela vai fortalecer também os laços sociais na medida em que opera para, assim como o Fabrício disse, para ir na comunidade, convertendo o conflito em uma oportunidade de tecer realmente uma nova teia social. Falando agora sobre a criação e a animação de rede social, a formação também, o maior sentido aqui, principal desse tópico, desse pilar, é realmente eles entenderem que o desenvolvimento local, quando ele integrado e sustentável, ele possibilita a emergência de comunidades capazes de identificar e mobilizar também recursos locais, além de conhecer também a vocação da comunidade em si, a vocação e a capacidade da comunidade. Então, o agente comunitário, como um articulador de uma rede de cidadania, ele vai identificar aqui as carências comunitárias que podem ser transformadas em oportunidades de mobilização social e promoção de medidas de natureza coletiva, e nesse processo, esse processo ele contribui para restituir à comunidade a capacidade da autodeterminação diante de todos os conflitos. Algo aqui que é muito ligado também é que, além dos agentes comunitários, um ator principal dentre esse projeto também é a equipe interdisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, que assumem um papel muito relevante junto com os agentes comunitários, né, onde eles vão organizar reuniões frequentes na comunidade com o objetivo de reforçar os vínculos entre os agentes e a comunidade, conhecer a rede de serviço disponível de movimentos sociais, mapear, assim, os problemas da comunidade para que possa chegar ali numa solução, captar demandas para mediação comunitária para que seja distribuído as demandas, né, identificar e estabelecer diálogo com as lideranças locais, e também divulgar os objetivos e o funcionamento do programa, além de avaliar permanentemente o impacto da atuação. Então, eles vão atuar juntos realmente para a criação dessas redes sociais, dessa teia social, onde fortalece realmente o vínculo ali entre aquela comunidade para a autodeterminação e o desenvolvimento local. Falando sobre a justiça comunitária e a atuação dela aqui em Palmas, foi um projeto pela Defensoria Pública do Estado, que esteve localizado em Taquaralto, na região sul daqui de Palmas. Ele atuou por 5 anos, durante 2010 e 2015, realmente com esse objetivo de estimular a comunidade a encontrar os caminhos pacíficos para a justiça e a mediação social. Entre os principais resultados, muito positivos, por sinal, houve a redução da violência e a diminuição de processos judiciais, o fortalecimento da comunidade, né, da cultura do diálogo, e também houve, assim como eu disse, né, da criação da formação dessas teias sociais. Teve um engajamento também de ações como Natal na Comunidade, onde havia realmente aquela arrecadação de alimentos para que houvesse, né, as ceias de Natal, e também o Bazar Solidário, onde havia doação de roupas, de sapatos, de brinquedos, realmente para serem distribuídos na comunidade. Os 3 pilares
da justiça comunitária foram aplicados de forma integrada, com destaque, né, principal, a mediação comunitária, que esteve presente em conflitos familiares e de outras naturezas, enquanto os demais pilares contribuíram para realmente ampliar o acesso à comunidade a esses agentes e ao apoio jurídico, psicológico e assistencial. Bom, quero desejar um bom dia a todos. Primeiramente, como dito anteriormente, eu me chamo Ana Luísa e eu vou discorrer acerca dos impactos, desafios que a justiça comunitária tem e, ao final, vou fazer uma breve conclusão. Começando com os impactos, o primeiro ponto é o acesso à democratização da justiça. Como muito bem explicado pelos meus colegas de grupo, a justiça comunitária ela leva a justiça para dentro da comunidade. E isso quebra barreiras gigantescas dentro da economia e também na questão geográfica, porque permite que o cidadão comum, que outrora não teria oportunidade de ir a um fórum tradicional, possa resolver o seu conflito ali dentro da sua própria comunidade. Outro impacto que nós podemos ver é a questão da agilidade e baixo custo, porque diferentemente da justiça estatal, que demora anos e anos para declarar uma sentença, a justiça comunitária ela atua através da mediação, em casos como dito anteriormente, em brigas entre vizinhos, questões de barulho na vizinhança, pequenas dívidas, com mais agilidade. Isso permite que as partes elas tenham menos desgaste emocional e também financeiro. Outro impacto bastante importante é a questão da redução de demandas no judiciário, porque ao vermos a justiça comunitária atuando nessas pequenas causas, juízes e operadores de direito, eles podem focar mais em casos complexos, que realmente exigem a intervenção estatal. Passando agora para os desafios, quero, de forma bem rápida, pontuar 2 desafios que eu vejo mais importância, que é a questão da falta de recursos, porque, assim como tudo na nossa vida nós precisamos investir em algo, na justiça comunitária não é diferente. É necessário que haja investimento em salas adequadas, bons computadores, para que os agentes comunitários consigam entregar um trabalho com excelência. Outro ponto é a questão da capacitação dos mediadores, porque não basta só nós termos boa vontade, eu quero atuar como mediador e é isso. Não, é necessário que haja um investimento em treinamento técnico contínuo, em comunicação não violenta, questões de técnicas de mediação, além de que é necessário que os mediadores tenham uma imparcialidade dentro dos casos. Passando mais para frente, agora concluindo, com tudo que foi falo, eu vejo que nós podemos observar que a justiça comunitária vai muito além do que somente desafogar o nosso judiciário. Ela tem um impacto muito positivo dentro da própria educação, porque ela transforma o direito em algo mais acessível e compreensível para o cidadão comum. E trazendo uma opinião minha, e eu creio que seja dos meus colegas também de grupo, como no Tocantins nós não vemos mais a justiça comunitária atuando, eu acho que há uma necessidade de investimento na justiça comunitária, não com essa visão, como eu disse, de apenas desafogar o nosso judiciário, mas com uma visão de investimento na própria cidadania, investimento em uma comunidade, creio que mais justa, pacífica e também uma sociedade que compreende melhor os seus próprios direitos. Com isso eu encerro minha fala e agradeço a todos pela atenção dispensada. Está o doutor Marlon e a gente entrou em contato com ele para saber realmente sobre como funcionou o projeto aqui em Palmas, para vocês terem essa visão de como foi importante esse projeto aqui. E também a gente fez algumas perguntinhas para ele, trazendo essa perspectiva, né, do que ele achava, trazendo os impactos e desafios que teve na realização do projeto aqui em Palmas, e a gente vai apresentar a entrevista para vocês. Boa tarde, doutor Marlon. Sou Fabrício Passos Souza, estudante do terceiro período do Grupo de Direito da Universidade Federal do Tocantins e integrante do grupo responsável pelo tema Justiça Comunitária, que sem dúvidas é um tema muito importante no que concerne a meios alternativos de resolução de conflito, integrado na própria disciplina de meios alternativos de resolução de conflito indicada pelo professor Dr. João Aparecido Basório. E durante pesquisas acerca do nosso tema no meio digital, a gente encontrou diversas referências ao projeto Justiça Comunitária, onde a Defensoria Pública ela promoveu esse projeto do Estado do Tocantins
e muitas informações fixou a nossa atenção, mas especificamente numa matéria intitulada Após 5 anos de atuação, o projeto de Justiça Comunitária chega ao fim com uma balança positiva, me gerando uma curiosidade para saber como foi esse funcionamento, como foi esse balanço, e a gente viu o nome do senhor situado na matéria. E hoje estamos aqui com o defensor público do Estado do Tocantins, Dr. Marlon, e na época ele, além de protagonista no projeto, ele era defensor público geral do Estado do Tocantins. Então, doutor, brevemente eu agradeço em nome de todo o grupo, em nome de toda a turma, que só tem a ganhar certamente com vossas palavras, e pela gentileza e disponibilidade de nos receber aqui no seu gabinete. E gostaria de fazer posteriormente algumas perguntas ao senhor. Tá certo, Fabrício. A satisfação é minha em recebê-los aqui. A casa está sempre aberta para essa troca de experiências, que é sempre muito salutar. E cada vez mais que a Defensoria se aproxima do meio acadêmico, eu acho que a gente se aproxima também, né, dos problemas que a nossa profissão atravessa, e essa troca de experiências, a meu sentir, ela é muito produtiva para nos ajudar. Então, sintam-se à vontade, a casa de vocês, vem sempre que precisar. Doutor, muito obrigado. Então, dando início às perguntas. Doutor, como surgiu a ideia da implantação do projeto Justiça Comunitária e quais os principais objetivos da sua criação e execução? Fabrício, esse projeto ele tem muito tempo, sabe? Quando eu vi aqui essa agenda, eu comecei a puxar na minha memória. Esse era um assunto que já vinha sendo discutido lá atrás. Isso de 2013, 2014. A gente começou a discutir essa resolução extrajudicial de conflitos. E desde essa época ele já se falava muito sobre a excessiva judicialização de conflitos, a sobrecarga do processo no Poder Judiciário. E daí a gente, em Brasília, a gente percebeu que tinha uma linha de crédito exatamente para projetos dessa envergadura. E aí a gente fez um projeto de um grupo de mediação e conciliação. Não me lembro com quantas pessoas na época, mas tinha uma colega que era defensora pública, ela assumiu a coordenação desse grupo, mas era um projeto bem embrionário, sabe? A gente não sabia muito bem como ele ia encaminhar. Só que como tinha algum recurso federal, era para a contratação de agentes comunitários que atuariam como mediadores e conciliadores. Mas o interessante do projeto é que essas pessoas, Fabrício, eram pessoas da comunidade, eram pessoas leigas. Não necessariamente elas tinham qualquer formação jurídica. E eu acredito que na maioria das vezes elas não tinham. Eram líderes comunitários que viviam na região e que conheciam os problemas da região, conheciam essas pessoas e eles eram treinados para que fizessem esse trabalho de conciliação e mediação. E eu lembro, a gente fez alguns eventos, foi muito produtivo, foi bem interessante. E os problemas que eram resolvidos lá eram dos mais variados possíveis, desde um cachorro que latia demais, um menino que chorava muito, um galho de árvore que entrava no quintal do vizinho, enfim, essas coisas pequenas que aparentemente são pequenas, mas que se não resolvidas lá na origem, acabam estragando no Poder Judiciário, né? E aí acaba gerando esse volume de ações que a gente conhece bem. Isso, perfeito. Doutor, o senhor acredita que o fato de escolherem pessoas da própria comunidade foi um fator providencial para esse sucesso do projeto enquanto durou? Cara, eu acho. Eu acho que quando a gente fez essa garimpagem, quando a gente fez essas entrevistas, a gente se aproximou muito, sabe, dos problemas daquela localidade. A gente fez, eu não me lembro bem, mas acho que o primeiro ponto foi lá em Taquaralto. Agora eu não me lembro, eu não me recordo bem se a gente fez em outros pontos, mas esse de Taquaralto eu me lembro. Então a gente pegou pessoas da comunidade, os agentes de mediação e conciliação eram todos da região, independentemente da escolaridade,
O que nos interessava era uma certa liderança, sabe? Um certo protagonismo de pessoas que queriam ajudar, que se preocupavam com as ruas que tinham buraco, enfim. Isso também acabou que essas pessoas traziam demandas próprias da própria comunidade para a defensoria. E a gente, nessa época, a gente fez meio que um meio de campo entre essas populações, as demandas, e acabou que algumas questões foram resolvidas extrajudicialmente, porque a própria população ela se sentiu encorajada, sabe, de trazer as suas demandas, porque ela se sentiu protagonista, sabe, das suas próprias vivências. Isso foi muito interessante, sabe, quem participou. Eu lembro que a gente de vez em quando fazia uns cafés da manhã e tal, reunia a turma toda lá. Eu acho que lá em Itacorato a gente chegou a ter acho que umas 20 pessoas envolvidas no projeto. E a gente percebia que elas se doavam muito, sabe? E não me lembro se eram remuneradas faz muito tempo. Eu nem me recordo se essas pessoas eram remuneradas ou não. Eu acredito que se o fossem, era algo bem módico, sabe? Só para pagar despesa com deslocamento, essas coisas. Então, notemos que, além da inclusão, a promoção ao acesso à justiça e também o desafogamento ao judiciário. Então, como próxima pergunta, doutor, considerando o período de vigência do projeto, quais resultados concretos e impactos sociais o senhor destacaria em relação à comunidade atendida? Eu acho que, para a defensoria, eu acho que o que fica é esse refinamento das demandas sociais, sabe? A gente passa a participar com eu diria, com um senso de realidade muito maior, porque a gente convive muito mais com essas pessoas. Não é só um atendimento individual que alguém vai lá por conta de uma ação de alimentos, por conta de uma ação concessória, uma ação de despejo, coisa parecida. A gente passa a conviver mais com as pessoas e, de consequência, com os problemas que essas pessoas enfrentam. Então, eu acho que isso traz uma, como é que eu posso falar? Traz uma envergadura social muito maior para a defensoria. Ela traz mais legitimidade. As pessoas veem na defensoria um espaço seguro, mais seguro, elas se sentem mais à vontade, sabe, para levar suas demandas, porque o judiciário, a estrutura de justiça como um todo, ela separa as pessoas, sabe? Existe aí meio que um muro, muito diferente, é o doutor que está longe e tal, e com esse projeto a gente meio que desmistificou isso. Olha, tá todo mundo aqui, gente. Tá todo mundo no mesmo bolo. A gente faz parte aqui da comunidade. A gente ouve as pessoas. A gente tá aqui para resolver junto, sabe? Eu acho que isso foi bom. Eu acho que foi bom para mim, enquanto defensor, participei ativamente desse projeto. Acho que isso gerou uma conexão muito forte com as pessoas lá da região. E eu acho que foi bom para as pessoas também, porque elas acabaram trazendo as demandas delas e deu uma desafogada boa. Acredito que, eu não tenho dados agora, porque faz muito tempo, acredito que a gestão possa até tê-los, mas eu acredito que os dados são expressivos, sabe, de demandas que foram desjudicializadas. E mais, né, essas demandas que são desjudicializadas, Fabrício, elas, de fato, elas se encerram. Porque o processo traz uma sentença, mas ele não traz pacificação social. Vira e regra não traz, porque vira e regra as pessoas recorrem, você resolve o problema, mas você cria uma rusga social que, às vezes, ela se eterniza no tempo. E a solução extrajudicial, não. Quando ela põe fim ao conflito, ela põe fim de verdade. Que as pessoas mesmo, elas são protagonistas do problema e acabam chegando a uma solução. E a defensoria fazia esse meio de campo. Perfeito. Então, como último questionamento, e para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de saber, doutor, se há um desejo institucional de reforma de um projeto semelhante ao próprio projeto de justiça comunitária. Fabrício, eu não sei. Eu não sei, porque eu não estou na gestão, não sei se existe algo assemelhado na defensoria hoje. Porque eu sei o seguinte, que esse projeto,
Ele nasceu de uma maneira embrionária lá atrás, mas ele foi institucionalizado. A gente percebeu que isso funcionava e funcionava bem. Então a gente trouxe isso para dentro da própria defensoria. Então, a partir desse projeto, a gente criou na defensoria os núcleos de mediação e conciliação que funcionam até hoje. Eu acredito que as gestões que me sucederam certamente aperfeiçoaram o projeto. E hoje ele existe no estado todo. Em todas as diretorias a gente tem os núcleos de conciliação e mediação. Exatamente dando ênfase nessa toada do novo CPC, né, que traz isso como princípio fundamental, né, a necessidade de uma audiência de conciliação e mediação. Né. O próprio CPC de 2015, né, esse projeto é de 2013, 2014, essa discussão ela era muito efervescente nessa época. Tanto que desagou como um princípio fundamental do próprio CPC. É uma das vertentes do CPC, é exatamente a desjudicialização e a resolução extrajudicial de conflitos. Muito obrigado pela recepção e acessibilidade. Eu que agradeço, as portas estão sempre abertas aqui do gabinete para vocês, para a turma lá da faculdade. Apareçam quando quiserem, vocês estarão sempre bem-vindos. Muito obrigado.